Borges e eu sou roteirista do documentário Som Azul. Olá, eu sou o Luiz e eu trabalhei na direção desse doc. O documentário Som Azul conta a história da Voz do Poste, que teve na cidade de Santa Cruz do Sul no ano de 1945. E é esse documentário que você vai assistir no próximo bloco. Não perca! História incrível que aconteceu em nosso município. Os mais jovens não sabem, mas houve uma época que a população se informava e se divertia através da Voz do Poste. Isso foi antes da criação da Rádio Santa Cruz e aconteceu no ano de 1945, quando o serviço Som Azul Estúdio pôs alto-falantes em alguns postes das esquinas do centro. A novidade movimentou a população santacruzense, que reservava um tempo de seus afazeres para passear na praça e ouvir o Som Azul. A Voz do Poste também tinha outro nome, era o Som Azul Estúdio, que não era nada mais do que em postes, esses postes, que antigamente tinha postes colocados no meio de todas as esquinas. Então foi em 3 postes que colocaram a caixa de alto-falantes. Um na esquina da Ramiro Barcelos com a Marechal Floriano, a outra na esquina da Marechal Floriano com a Júlio de Castilhos e mais um alto-falante na esquina da 28 de setembro com a Marechal Floriano. Começou na garagem aí de um senhor e a juventude começou a burilar e tal, falando sobre rádio. E até que transportaram ele para a esquina do quiosque. E botaram um alto-falante, uma caixa de som no poste, né? E começaram a falar, dar recados e tal. Isso funcionava aí das 4 às 6 da tarde. E assim foi crescendo essa experiência, foi aumentando o leque, aumentando o horário. O senhor sabe quem teve a ideia dos alto-falantes? Eu escuto aqui, tu escuta a tua voz, né? Fala um pouco mais alto. Quem teve a ideia dos alto-falantes? A ideia dos alto-falantes, ela começou há muito tempo, quando começou esse serviço de transmissão pelo rádio. No interior do estado, um cidadão chamado Armando Bauer, de Santa Cruz, foi quem teve a ideia de pendurar uns alto-falantes num poste. Daí começou a Voz do Poste. E se transformou num serviço regular de informação. A primeira informação direta que a população da cidade teve com esse novo instrumento. O Som Azul tinha se tornado um sucesso entre os cidadãos que moravam no centro da cidade e arredores. Ela funcionava diariamente e transmitia desde notícias gerais até músicas. Apaixonados também usavam o serviço para flertar, enviando recados de amor, que deixava as jovens envergonhadas. Era um momento de, à tardinha, o pessoal se reunir na praça, tomar um chimarrão, conversar um pouquinho e ouvir, quem que está de aniversário? Quem que fez homenagem para quem na Rádio do Poste? Que música vão tocar hoje? Então, era tudo uma expectativa muito grande. Eles tocavam música, transmitiam comerciais de lojas, eram patrocinados por comerciais da cidade, por lojas da cidade, e também faziam serviço assim, de dedicatórias, que era uma coisa que fazia muito sucesso entre as moças e os rapazes da época. Convite para enterro. Principalmente notícia da morte de personalidades, o resultado das partidas de futebol nos domingos
sábados de tarde e domingos, era um belo programa, assim, de tarde. Eu tenho a impressão que eles começavam a tocar música mais cedo, porque as meninas de tardezinha saíam para passear e o passeio de Santa Cruz era da esquina da Ramiro Barcelos até a esquina da 28 de setembro. As meninas todas de braço dado, com os vestidos engomados, rodados, todas arrumadas assim, e passeávamos para lá e para cá. E os rapazes ficavam mais para a rua, assim, de olho, tentando paquerar as meninas. Que naquele tempo, quando a gente olhava para eles, a gente não estava paquerando, a gente estava alinhando. Essa era a expressão, linhar. E hoje em dia, fala em ligar, ninguém mais sabe o que é isso, né? O fim da Segunda Guerra Mundial aconteceu no dia 2 de setembro de 1945. A Voz do Poste comunicou os detalhes do término da guerra ao povo de Santa Cruz. Todo mundo estava esperando que terminasse a guerra. E quando terminou e que foi noticiado, foi uma alegria geral. Uma explosão de contentamento pelo fato de ter terminado um conflito que não se sabia bem como tinha começado. Toda a zona de Santa Cruz foi inundada pela euforia, pela alegria de ter terminado a guerra. Porque havia muito santacruzense misturado naquele processo. E eles foram personagens importantes. Da Segunda Guerra, você lembra? Quem foi que deu a necessidade? Amor, quem foi o locutor que deu a notícia que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial? O senhor lembra? O senhor me falou? Foi o Armando Bauer, que era o gerente e o principal mentor da Rádio Santa Cruz, já naquele tempo. Armando Bauer. Era um aficionado pela transmissão via rádio de todo o estado. E é verdade que foi tocado o hino nacional no ao violino quando foi dada a notícia? Ou isso não... Não, isso eu não tenho certeza. Não me consta. O senhor sabe que foi tocado o hino nacional várias vezes, né? Sim. Ele me falou. O hino nacional era identificação. Então, é natural que o hino nacional brasileiro fosse tocado várias vezes, para chamar a atenção. Lauro Hagman foi a voz do repórter Esso no Rio Grande do Sul, no ano de 1950 até 1968, quando o programa teve sua última transmissão. Mas antes disso, Lauro começou sua carreira na Voz do Poste. O Lauro Hagman, que foi chamado depois para compor a Voz do Poste, esse foi um dos que foi que deu o passo seguinte, que foi para a Rádio Santa Cruz, que foi locutor durante muito tempo, foi o repórter Esso, depois foi para Porto Alegre, né? Então ele abriu o leque da carreira como radialista. Ele esteve na Voz do Poste. Ele tinha uma voz muito boa, muito clara, ele lia os noticiários com perfeição. E como é que o senhor começou na Voz do Poste? O senhor chegou a ser locutor da Voz do Poste? Como o senhor chegou a trabalhar na Voz do Poste? Como foi seu início? Eu, como todo estudante, de noite não tinha o que fazer. Então a gente se reunia num lugar lá da cidade. E tinha colegas que trabalhavam nesse serviço, que eram também aficionados do serviço de rádio. E eles levaram uma porção de gente, inclusive eu, para dentro desse setor. Nós trabalhávamos numa garagem
ficava ao lado da quadra de basquete em Santa Cruz. Lá nós exercitamos a nossa atividade e desenvolvemos a capacidade de informação ao vivo. O Som Azul movimentou uma cidade que tanto queria estar informada, surgiu em uma época muito oportuna, fez história e deixou sua marca na radiodifusão. Em 1946 é inaugurada a Rádio Santa Cruz, a primeira emissora de rádio do município. Assim, todos os envolvidos na Rádio Poste entraram nas ondas radiofônicas. O jeito rústico de passar informação e entreter deu lugar ao moderno. Esse meio de comunicação atingiu um número maior de pessoas. O Som Azul se transformou em belas memórias para toda uma comunidade. Foi uma época diferente. Foi uma época diferente. Hoje em dia, quer dizer, naquele tempo a cidade era muito quieta. Então eu tenho a impressão que aquilo dava um pouquinho de vida para a cidade. Enquanto que hoje em dia, nós estamos no meio de uma zoeira eterna, entende? Que nós gostaríamos de ter mais silêncio. A Voz do Poste ela foi muito importante. Se não fosse a Voz do Poste, o Arnaldo Balvê não teria iniciado a Rádio Santa Cruz aqui em Santa Cruz do Sul. Ele veio justamente com um olhar para expandir a radiodifusão aqui. Mas como viu que aqui já existia uma experiência, inclusive já existia pessoas dedicadas a isso, fazendo a Voz do Poste, ele começou por aqui. Quem sabe ele tivesse contado essa experiência em Santa Maria, ou em São Gabriel, onde tem outra emissora dele, ele poderia ter começado por lá. Então a Voz do Poste foi fundamental, foi expressiva, foi a espinha dorsal da radiodifusão em Santa Cruz. Olha, essa história está sendo recomposta à custa de muito esforço e fazendo a cabeça da gente funcionar. Agora cabe ao estudantado, aos interessados, pesquisar mais a fundo como transcorreu esses acontecimentos, qual a repercussão que eles tiveram. Obrigado a todos que estão sintonizados na Rádio Santa Cruz. Foi uma honra compartilhar essa bela história da Voz do Poste. Um grande abraço. Continue conosco. Você acabou de assistir ao documentário Som Azul. Depois do intervalo a gente volta para falar sobre como foi produzir esse documentário. Então, não saia daí. O documentário Som Azul foi produzido para a disciplina de Documentário 1, no segundo semestre de 2014, e foi ministrado pelo professor Jair Giacomini. E além do William na roteirização e eu na direção, o documentário também contou com o Manassés Lopes, Juliano Barros na produção e o Gregory Reis na edição, além de outros colaboradores que ajudaram na conclusão do doc. A ideia do documentário veio do nosso colega Manassés Lopes. Ele na verdade, ele fazia algum programa da igreja dele na rádio e conhecia o pessoal da Rádio Santa Cruz. E ele trouxe essa ideia da gente fazer um documentário sobre a Rádio Santa Cruz. Só que eram muitas ideias, muita história da Rádio Santa Cruz para a gente fazer um documentário tão curto. Então, com a ajuda do professor Jair, ele disse para a gente focar num assunto para fazer o doc, e a gente decidiu por fazer o documentário com a história da Voz do Poste, que se não fosse a Voz do Poste aqui na cidade de Santa Cruz,
não teria existido a Rádio Santa Cruz, não teria vindo uma rádio local para a cidade. E através, né, de um trabalho acadêmico desenvolvido pelo hoje jornalista e um dos diretores da Rádio Santa Cruz, o Dorival Duarte, a gente começou a nossa pesquisa, né, sobre a Voz do Poste. A partir daí, a gente então começou a pesquisar em vários outros lugares, sites, livros sobre o assunto. A gente pesquisou na internet, teve uma reportagem da Rádio Gazeta, no site da Rádio Gazeta sobre a Voz do Poste, a gente se baseou nela, pelas informações que tinha na reportagem, e num artigo do Dorival Duarte, que ele escreveu. E a gente partiu a história do Doc a partir daí. E daí teve os entrevistados, né? Para achar os entrevistados foi o próprio Dorival, da Rádio Santa Cruz. Ele foi entrevistado, a gente entrevistou ele na Rádio Santa Cruz também. E a Moina foi indicação do José Borowski. Ele indicou ela pra gente, ela é uma escritora. E a gente gravou na Praça Getúlio Vargas, né? Isso, A gente gravou na Praça Getúlio que era um dos Vargas. cenários onde ficava, antigamente, os alto-falantes da Voz do Poste. Era naquelas ruas ali do centro da Praça Getúlio Vargas. A caixa de alto-falante. E o Lauro foi, o Manassés, ele achou a irmã dele, a Liris Hagman, acho que foi na lista telefônica, né? Aí ele ligou para ela e conversou com ela foi bem solícita. E daí depois a gente ligou para ela de novo, ela passou o número do filho do Lauro Hagman, que também se chama Lauro, e daí a partir daí foi mais fácil achar o Lauro Hagman, para fazer entrevista com ele. A ideia dos alto-falantes, ela começou há muito tempo, quando começou esse serviço de transmissão pelo rádio. No interior do estado, um cidadão chamado Armando Bauer, de Santa Cruz, foi quem teve a ideia de pendurar uns alto-falantes num poste. Daí começou a Voz do Poste. O Lauro, que é conhecido, né, como Repórter Esso. Ele começou na Voz do Poste, ele fez pouca coisa na Voz do Poste e depois foi para a Rádio Santa Cruz, fez algumas coisas na Rádio Santa Cruz, aí ele foi convidado para ser a voz do Repórter Esso. E aí foi durante anos a voz do Repórter Esso e até eu acho que o final. Você tem que botar mais pra cá. Não, isso aqui tava aqui antes. Esse aqui mais pra cá. Tá, vamos assim mesmo. Eu fico de frente, né? Botar uma fita. Botar nada, já tirei. Botar uma fita aqui, ó. Pra marcar continuidade. Mas essa sem cabeça. Vê? Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Mas acredito que foi uma inovação que foi muito bem recebida, porque era uma novidade. E as informações que o alto-falante trazia não eram do conhecimento geral, eram parceladas. Por exemplo. Tá bom, posso falar? Pode falar. O assunto ao qual me convidaram para vir dar meu depoimento aqui é sobre a famosa Voz do Poste que tinha em Santa Cruz lá durante a década de 40. A Voz do Poste também tinha outro nome, era o Som Azul Estúdio. Tem algum significado? Por que som azul? Por que Som Azul? Não sei, é um nome fantasia. E o nome do nosso documentário é Som Azul. Por que tinha esse nome? Era Som Azul Estúdio, se eu não me engano? O senhor sabe, pode dizer o significado desse nome Som Azul? Pois é, não chegamos até lá, porque na verdade, por exemplo, é muito difícil, o nome de uma firma que você começa, tem uma empatia pessoal, né? Então o Som Azul era o nome de quem colocava os alto-falantes, no caso? Exatamente, foi o Lota e o grupo dele que batizou a empresa de Som Azul, né? Bom, o tempo de duração da nossa produção começou em agosto. A gente levou umas 2, 3 semanas para definir a história, definir o que seria contado no documentário.
Depois teve a produção do roteiro, aí teve a história de dramatização, para incluir no roteiro. Aí depois a nossa maior dificuldade foi encontrar os entrevistados. Depois a gente teve a produção, que foi final de outubro, se eu não me engano. Aí depois a gente acabou em novembro, meio de novembro. Foi na primeira quinzena de novembro a gente conseguiu acabar o doc e já foi direto para edição. A edição teve que ser rápida por causa do prazo de entrega, mas a edição não foi tão preocupante, assim. Eu até ajudei algumas partes a escolher algumas cenas com o Gregory, mas a edição foi ele mesmo que fez. Através do roteiro, né, bem desenvolvido, né, na edição se torna mais fácil, né, que a gente sabe, né, o que quer, né, daí a coisa flui mais fácil, né, com um roteiro bem amarrado e bem preparado. Sim. Aí depois a gente entregou o professor, mas foi esse tempo, assim, a gente começou a produção depois, na segunda quinzena de outubro e terminamos na primeira quinzena de novembro. Esse foi o tempo de produção do doc. E também na parte de trilha, arte do cartaz, capas de DVD, a nossa pesquisa foi remeter tudo àquela época, né? Tanto a trilha, tanto o cartaz, a fonte de letra, tudo, né, envolvido com a década de 40, né? Bom, eu acredito, né, que esse documentário foi importante, né? É importante assistir, principalmente aqueles que gostam de rádio, né? O pessoal do curso de comunicação, que é uma aula de rádio também, né? A Voz do Poste. E importante também ter tido Lauro Hagemann no documentário foi muito importante. Foi até talvez a última entrevista dele, até onde a gente sabe a última entrevista dele antes do falecimento dele. E para nós acabou sendo muito importante a participação dele no doc e esse exercício para ele. Acho que foi bastante importante, a gente fica bem gratificado com isso. Acho que uma dica que eu dou para quem quer fazer documentário, seja falando mais do curso aqui de comunicação da Unisc, acho importante ter o grupo antes de começar a disciplina e talvez fazer um grupo no Facebook, por exemplo, que a gente teve essa ideia para o segundo documentário, mas se a gente tivesse tido para o primeiro, acho que teria sido até mais rápido. Fazer um grupo no Facebook, ou enfim, conversar e comentando, assim, e jogando as ideias e ver qual que é a mais viável, a ideia mais boa para fazer o documentário e fazer o quanto antes, dentro do curso, começar, como tem 4 meses para terminar tudo, o quanto antes começar, melhor, aí no final fica mais tranquilo, para edição, a pós-produção depois fica mais tranquilo. E visualizar, né, o projeto, né, do começo ao fim, né, o que tu quer, aonde tu quer chegar, como que tu quer que fique o resultado final, né, isso é importante para planejar tudo, né, tudo que tu quer, tudo que tu idealizou, tu tem que colocar em prática, colocar no papel e desenvolver, né, achar modos de desenvolver aquilo que tu quer. E a persistência também é algo fundamental. Então esse foi o programa Laboratório e muito obrigado por assistir. É isso aí, não perca a próxima edição do programa. Laboratório. Eu me esqueci, ok. Laboratório. Na Unisc TV. Laboratório. É na Unisc TV. Comédia. Tá, tu quer começar? Pode ser. Tá, peraí, deixa eu... Tu é comédia, eu sou drama. Terror depois eu sou. E tu é suspense. Como é que é suspense? Suspense. Isso é laboratório. Na Unisc TV. Isso tudo? É laboratório. Na Unisc TV. Não, eu não sei. Histórias reais. Histórias inventadas. Laboratório. Peraí. Experimentação. Erros e Vai de novo. Experimentação. Erros e acertos. Tudo isso e muito mais. No laboratório. Unisc TV, canal 15 da NET de Santa Cruz do Sul. E no blog? laboratoriounisctv.blogspot.com